Bom dia a todos os meus irmãos. Eu os saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Fiquemos de pé mais uma vez. Nós vamos abrir a nossa Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6. Mateus, capítulo 6, versículo 33. Mateus, capítulo 6, versículo 33. O texto sagrado diz assim: Vocês estão comigo? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Eu vou ler de novo. Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Senhor, nós te buscamos nesta bendita manhã, quando tu nos reúnes para o teu serviço e para o louvor da tua glória. A nossa firmeza, a nossa segurança está no fato de que por Jesus nós somos recebidos nesta manhã e aceitos, e teremos o nosso culto e o nosso serviço a ti aceitos por meio dele. Muito obrigado. Obrigado. Nesse momento também agradecemos a ti. Muito obrigado pelas mulheres desta igreja, por seu serviço cristão, por seu testemunho de fé, e por aquelas outras que, no curso da história cristã desta cidade, antecederam as minhas irmãs, prestando serviço fiel a ti, deixando o seu legado a estas gerações que agora estão perante tua face. Nós oramos em nome de Jesus. Sentai-vos, meus irmãos. Meus irmãos, é com grande satisfação que nós celebramos a Deus o dia 11 de julho, foi segunda-feira passada, Dia da Mulher Congregacional. O nosso lamento fica por conta das limitações de toda ordem que nos privam de falar sobre a importância do labor de tantas outras mulheres congregacionais à evangelização pátria e ao fortalecimento das igrejas caleianas e seu ajuntamento denominacional. Nesta manhã, nossa pequeníssima, humilíssima contribuição, muito devedora de irmãos e irmãs que se dedicaram tanto mais para a reconstrução da nossa história, é apenas uma lembrança daquela que Deus preparou desde a tenra idade para o lado do Dr. Calley vir ao Brasil, trazer-nos o Evangelho da Graça, a senhora Sarah Poulton Calley, destacada no serviço do Senhor como educadora, como missionária e como musicista. A minha dívida fica especialmente para com os autores João Gomes da Rocha, seu filho adotivo brasileiro, e para com o doutor Douglas Nassif, um dedicado estudioso da história do congregacionalismo brasileiro, do Dr. Calley e da dona Sara. Ditas estas, colocados já os créditos, eu vou evitar citar estes irmãos quando os estiver citando, inclusive, diretamente. Então, vamos lá. Quero conversar um pouco com vocês sobre
Sarah Calley. Ela nasceu em Nottingham, na Inglaterra, em 25 de maio de 1825. Descendente de famílias puritanas, não conformistas, da ala não conformista, dos congregacionais, de uma longa linhagem de independentes. A dona Sarah, filha do seu William Wilson e da dona Sarah Morley. Ela ficou órfã de mãe com 4 dias de nascida e passou a infância entre uma casa de campo do seu pai e a casa dos avós maternos em Londres. Filha de família abastada, Sarah foi muito bem educada e muito bem educada pelos melhores professores de Londres. Ela, ao mesmo tempo, muito inteligente, muito talentosa, muito cedo já falava fluentemente francês e alemão. E seus dons artísticos incluíam sua facilidade para a música, para a poesia e para a pintura. Ela deixou alguns quadros admiráveis, um deles, um quadro em que ela retrata o seu primeiro lar no Brasil, o Gerheim, o lar muito amado, como ela mesma denominou a casa. Aos 10 anos, a dona Sarah ingressou em um internato próximo à cidade da sua avó paterna, e lá, mais uma vez, se destacou como uma aluna excelente. Prestem atenção nisso. A dona Sarah tinha uma personalidade vibrante, jovial, e esta característica dela acompanhou ao longo de toda a sua vida. Eu vou falar mais adiante em um momento em que ela vai, na velhice, atrair jovens para perto de si e exercer uma influência duradoura sobre a vida deles. Mas a característica certamente mais marcante da dona Sarah era a sua espiritualidade. Ela foi dedicada ao serviço cristão desde muito cedo e, pelo fato de ter sido sempre muito dada ao ensino, seu pai, superintendente da escola dominical da Igreja Congregacional de Albany Road, percebendo esta facilidade que a jovem tinha para o ensino, entregou para ela uma classe de rapazes. Sobre esta classe, ela exerceu uma fortíssima influência e um desses meninos veio depois ajudar o casal na evangelização do Brasil, tendo se tornado posteriormente pastor presbiteriano. A casa em que Sarah foi criada era constantemente visitada por missionários que vinham à Inglaterra de muitas partes do mundo, e Sarah cresceu nesse contexto de ouvir histórias de missionários. Foi por conta disso que ela, ainda muito cedo, criou uma classe de costura para moças. Nesta classe, ela contava histórias missionárias e as moças costuravam roupas, teciam roupas que deveriam ser enviadas aos missionários, aos campos missionários. O irmão de Sarah, em certa ocasião, sofria de tuberculose, num estado bem agravado. Seu pai o levou para um tratamento no Egito, mas não foi bem sucedido. Do retorno do Egito, o pai resolveu ir à Síria, encontrar com o Dr. Calley, que tinha ficado viúvo recentemente. Dona Margarete foi sepultada em Beirute, quando faziam missões, naquela ocasião, após a saída da Ilha da Madeira. E aí, nesse encontro, Sarah viajou com seu pai, com seu irmão doente, com um outro dos seus irmãos, e lá o irmão foi consultado por Calley, mas veio a falecer.
Logo em seguida, o estado de saúde estava realmente agravado. Calley nada pôde fazer por ele, mas em compensação desse encontro, nasceu uma amizade com Sarah e alguns meses depois, no dia 14 de dezembro de 1852, eles se casaram no templo da Igreja Congregacional de Albany Road. A data é 14 de dezembro de 1852. Casados, Calley e Sarah passaram a maior parte dos anos de 1853 e 1854 nos Estados Unidos. Eles foram ali porque haviam madeirenses por Calley evangelizados, exilados nos Estados Unidos, refugiados por ali. Então, havia nos Estados Unidos, nesses anos, uma igreja de refugiados madeirenses falando em português. E Sarah e Calley passaram a maior parte desses anos exatamente na companhia desses irmãos, e ali eles conheceram a necessidade do Brasil. E começaram a conversar a respeito da necessidade espiritual dos brasileiros. E de lá saíram decididos que viriam para o Brasil. Fizeram preparativos e chegaram no Rio de Janeiro, depois de terem passado aqui por Olinda, no dia 10 de maio de 1855. Esta foi a data em que o navio aportou no Rio de Janeiro. Quando chegaram no Brasil, eles passaram algum tempo em hotéis e depois alugaram uma casa em Petrópolis, a Gerheim, né? O lar muito amado. Em Petrópolis, Sarah inaugurou a escola dominical no dia 19 de agosto daquele ano, contando a história do profeta Jonas às 5 crianças, uma história bastante conhecida de todos nós, e assim teve início oficial o trabalho de Calley e Sarah em terras brasileiras. A partir daqui, a partir do encontro com Calley, a vida de Sarah vai estar ligada a ele e ligada ao Brasil. Ela nunca mais se desvinculou da obra brasileira, do labor do casal no Brasil, e isso eu quero conversar com vocês. A contribuição de Sarah, e aí eu vou destacar pelo menos 3 facetas desta contribuição, ela se deve em suas ações como educadora, vou conversar sobre isto, como missionária, vou conversar sobre isto, e como musicista. Então prestem atenção e me acompanhem um pouco a respeito. Vamos falar sobre Sarah como educadora. Bom, primeiro eu já coloquei para vocês que ela tinha facilidade com idiomas. Isso já foi uma enorme facilidade, não é? Então, ela contribuiu para que a recém-inaugurada escola dominical em Petrópolis alcançasse diversas nacionalidades, ministrando estudos bíblicos em alemão, em inglês e em português. A didática de Sarah incluía recursos motivacionais, promoção de encontros festivos, memorização de versículos bíblicos. O doutor Douglas Nassif diz o seguinte: quem levasse assim, Sarah agia para com seus alunos. Vejam qual era a estratégia motivacional. Quem levasse decorados 3 versículos recebia um cartãozinho com texto bíblico. Quem conseguisse adquirir 10 cartõezinhos recebia um cartão maior. E quem conseguisse 3 maiores recebia um livro. Em todas as ocasiões, cantavam hinos. As classes tinham início ali por volta das 14 horas, nos domingos. Primeiro havia uma sala em alemão, depois uma sala em português e, por fim, uma sala em inglês. Essa atividade educadora
da dona Sara se devia exatamente à sua facilidade de lidar com outros idiomas. Outra iniciativa de Sara que acho digno da nota é a de 1867, porque em 1867 ela fundou uma classe especial na Igreja Evangélica Fluminense, já organizada por ela e por Callen em 1558. 1858? Um erro de 300 anos? Qual é o problema? Qual é o problema? Então, veja, a Igreja Evangélica Fluminense, organizada em 1858, e em 1867, ela fundou uma classe especial na Igreja Fluminense para jovens de ambos os sexos, que estudavam biografias de personagens bíblicos, cantavam hinos e oravam. Ela sempre estava, de alguma maneira, organizando oportunidades para o ensino. Logo quando ela chegou ao Brasil, ela e Callen desejaram abrir escolas primárias ao lado da igreja que organizaram. Isso logo só que foram impedidos pelo governo brasileiro e só puderam desenvolver essa escola 17 anos depois. Em 30 de maio de 1872, foi fundada pela Igreja Evangélica Fluminense a Escola Evangélica de Instrução Primária, conhecida também como Escola Diária. Provavelmente um contraponto à escola dominical. Isso porque o casal se preocupava não apenas com a instrução espiritual do povo brasileiro, mas com a sua educação, de um modo geral. E, nesse sentido, já perto do final do ministério no Brasil, Sara abriu uma classe noturna de geografia e história. Ela explicou que não era exatamente aquilo que ela mais se deleitava em fazer, mas a necessidade dos brasileiros por mais educação, por mais instrução, era tamanha que ela se sentia obrigada a fazê-lo. Em 1866, e aí eu quero voltar um pouco na história para 1866, porque aqui eu penso que Sara mais uma vez manifesta o seu interesse na educação e se revela como grande educadora num livro que ela escreveu chamado A Alegria da Casa. Esse livro era um livro de instruções domésticas e em 1880, 4 anos depois do retorno do casal à Escócia, o Estado brasileiro, o governo brasileiro, por meio do Conselho de Instrução Pública, aprovou o livro de Sara para compor o ensino regular das escolas. Era uma espécie de livro didático. Foi aprovado para isso, repito, 4 anos depois do casal retornar definitivamente à Escócia. O livro A Alegria da Casa tinha 10 capítulos. Um acerca da cozinha, outro acerca do quarto de dormir, outro acerca das salas, outro acerca das janelas exterior da casa, outro acerca das despesas da casa, outro acerca do asseio do corpo, outro acerca do vestuário, outro acerca do tratamento dos doentes, outro acerca do tratamento dos filhos, outro acerca do marido e da mulher. O pastor Ed Clayton está fazendo buscas no sentido de nós conseguirmos pelo menos uma cópia de A Alegria da Casa, livro da dona Sara, de 1866. Vou colocar alguns excertos aqui para os meus irmãos sobre comprar fiado, por exemplo. Ela falou a respeito. Ela disse: tendo dívidas, não podereis escolher as vossas compras à vontade.
nem fazer tão bom ajuste. Por eles, sentir-vos-ei em uma espécie de dependência, e não sereis livres de onde quiserdes ir. O preceito da Bíblia sobre este ponto: a ninguém devais coisa alguma senão amor. E quem fielmente observar esta regra, achar-se-á em paz consigo mesmo e com os outros. Veja o que ela disse sobre a saúde do corpo. No contexto da saúde do corpo, ela disse: se a saúde do corpo é de tão grande valor, muito mais é a saúde da alma. E se o charlatanismo no tratamento de doenças físicas produz resultados funestos, ainda mais indispensável é achar médico competente para tratar das doenças do espírito humano. E então ela conclui: acautelai-vos contra tudo que não condiz com as palavras de Deus, quanto à saúde de vossas almas. Olha o que ela disse sobre como lidar com o doente em perigo de morte. Doente em perigo de morte. O que dizer destas circunstâncias? Ela disse assim: não lhes deveis mentir, encobrindo a verdade. É justo que o doente saiba do seu estado. Escolhei a ocasião em que estejais a ler na Bíblia Sagrada ou fazer oração com o enfermo, para lhe descobrirdes a verdade, falando-lhe com grande ternura e animando-o por toda a confiança na sabedoria, poder e amor do bondoso Salvador. Depois ela fala sobre o cuidado com a vida interior. A respeito disso, ela disse: o hábito de ordem exterior ajuda a adquirir hábitos de ordem no regulamento de ideias, pensamentos e costumes intelectuais. Não sei se você percebeu, mas ela disse: manter as coisas exteriores em ordem contribui para que as coisas interiores se ordenem igualmente. Não esquecer o que sempre deve ter o primeiro lugar no arranjo da vida espiritual. O grande mestre diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Isso é o que deve ter prioridade, sobretudo. Então, sim, a dona Sara agiu como uma educadora. Eu já conversei um pouco com vocês da sua iniciativa quando na escola dominical da Igreja Congregacional na Inglaterra, e esta tendência, esta vocação para o ensino, para a educação, acompanhou Dona Sara aqui no Brasil e mesmo depois de seu retorno definitivo à Escócia. A Dona Sara também foi uma missionária, e deixa eu conversar um pouco com os meus irmãos a respeito disso. Na verdade, ela foi uma missionária incansável. Ela foi uma missionária que não se aposentou. Seu trabalho missionário encontra reflexo em diversas atividades. No contexto da época, vocês sabem da dificuldade de uma mulher, no século XIX, meados do século XIX, agir sozinha. Então, no contexto da época, a Dona Sara evangelizava conversando com famílias, visitando famílias, oferecendo, presenteando com literatura cristã, ao lado do esposo, distribuindo folhetos e livretos. Mas, além disso, muitos sermões pregados por Calley foram escritos por ela. Em 1864, Dona Sara assumiu definitivamente a liderança dos colportores. O trabalho da colportagem é parte importante das missões cristãs evangélicas no Brasil. Os colportores eram pregadores leigos que saíam vendendo livretos e bíblias. Então, nós nascemos no Brasil também por meio do trabalho de colportagem. Foi desta maneira que nós chegamos no Recife. Quem liderava esse trabalho era o Dr. Calley, mas com o passar do tempo e com as suas muitas atividades,
em 1864, muito cedo ainda, 12 anos antes do retorno definitivo à Escócia, a dona Sara assumiu definitivamente a liderança da colportagem e ela se responsabilizou por prover aos colportores instrução, inspirar entusiasmo, fomentar entusiasmo naqueles homens e também receber seus relatórios. Ela era rigorosa na cobrança de relatórios. Sara também supria esses pregadores leigos com esboços de sermões que eram muito apreciados por eles. Então ela escrevia sermões, às vezes pregados por Calley, às vezes lidos por presbíteros e diáconos na ausência dos Calley, e às vezes pregados pelos colportores. Muitos sermões escritos por ela. Seu filho adotivo, João Gomes da Rocha, disse nos seguintes termos: a senhora Calley preparava umas notas ou esboços que não somente ajudavam o seu sobrecarregado esposo no seu trabalho, como também auxiliavam os pregadores leigos a desincumbirem-se de suas tarefas. Esse auxílio, prestado silenciosamente pela devotada senhora, era tido em autoestima por esses pregadores. Eles cobravam e eles esperavam que ela continuasse escrevendo esses sermões para que lhes auxiliassem no trabalho que faziam. O Dr. Calley morreu no dia 17 de janeiro de 1888. 12 anos depois, quase 12 anos depois do seu retorno definitivo à Escócia. E Sara ainda viveu quase 20 anos depois da morte de Calley. Calley era mais velho que ela, 16 anos, e ela faleceu em 1907, quase 20 anos depois do falecimento de Calley. Mas mesmo após a morte de Calley, Sara continuou sendo uma referência para os brasileiros congregacionais. Para apoiar o trabalho no Brasil, ela fundou em Edimburgo, em 1892, a Missão Auxílio para o Brasil, contando com a ajuda de James Vanstone, que também chegou a ser obreiro aqui na igreja pernambucana e nos visitou muitíssimo. Fez muitas visitas preciosas aqui a Caruaru. Hudson Taylor, o missionário à China, era um dos membros do conselho da Help for Brazil. E o conselho da missão disse assim, posteriormente, a respeito da presença da dona Sara no conselho da missão. A senhora Calley era a alma deste conselho. Foi ao redor dela que todos os outros membros se reuniram. A intensidade do seu interesse em tudo que se relacionava com o bem-estar espiritual do Brasil, o entusiasmo que ela devotava à manutenção e extensão da missão a qual ajudara a fundar, e o sucesso com o qual trabalhou para introduzir seu próprio zelo autossacrificial em seu amplo círculo de amigos, era inspiração e estímulo para seus conselheiros e colaboradores. A casa da dona Sara na Escócia se tornou um abrigo. Ela já em idade avançada, abrigava estudantes universitários que moravam em famílias, que moravam distante de suas famílias. Iam para Edimburgo para estudar e, distantes da sua família, encontraram na casa de Sara um acolhimento familiar. Disse que a influência da dona Sara sobre esses jovens foi sem medida. E isso lhe deu o cognome carinhoso de Mãe de Edimburgo. Era a mãe de Edimburgo. Sara agiu como educadora, agiu como missionária. Eu quero saber se vocês estão me entendendo bem. Muito bem.
Vocês sabem, e não custa lembrar, que foi a missão Help for Brazil, fundada por Sara, a missionária, que conquistou recursos e obreiros para a atividade evangelística no Brasil. Dentre estes obreiros, o missionário Charles Kingston, que veio ao Brasil, quer dizer, que veio a Caruaru, ali pelos idos de 1887. 1887. Me corrijam se eu estiver equivocado. Nós contamos o nosso culto inaugural de 1888. É isso mesmo? Muito bem. A terceira colaboração valiosíssima da Dona Sara foi como musicista. Dona Sara contribuiu à Inódia Evangélica em português como poucos. Existem 182 hinos assinados pelo Dr. Calley. 182 hinos. Dos 182 hinos, somente 13 foram compostos por ele. Todos os demais foram compostos por ela. Eu imaginei até que nós teríamos um hino de Sara hoje. Não saiu. Faltando o hino de Sara, não é o caso, não é? Quase 170 hinos no nosso hinário foram compostos por ela. A parceria entre ela e Calley, no que diz respeito à Inódia, funcionava da seguinte maneira. Nassif diz: no ministério em parceria de Sara e Calley, a ela cabia a seleção dos novos hinos a serem incluídos no hinário, bem como o trabalho de revisão, e a ele a questão dos direitos autorais e a proibição de cópias clandestinas. Calley era muito firme no que diz respeito à proibição de cópias clandestinas por seu zelo doutrinário. Ele ouviu de cópias em que se acrescentava uma frase, mudava o sentido de uma frase, e ele dizia: nós não iremos fazer missões para, no fim das contas, apresentar heresias aos convertidos. Então, ele era rigorosíssimo no que diz respeito à preservação do hinário. Esses hinos eram constantemente revisados por Sara. Ela tinha total liberdade. A cada edição, ela podia mudar completamente uma estrofe ou um verso. Nassif diz que Sara estabelecia para si um trabalho de composição de poesias e arranjo das harmonias, lançando-os em datas que houvesse eventos especiais. Então, ela se programava, ia haver, por exemplo, um aniversário da igreja, então ela já sabia que tinha que ter um hino novo para a ocasião e ela trabalhava para que o hino estivesse pronto naquele momento. Os Salmos e Hinos de Sara foi desenvolvido entre os anos 1861 e 1889. Prestem atenção nisso, por favor. Porque a primeira edição dos Salmos e Hinos, após a chegada dos Calley no Brasil, foi lançada em 1861. E ele foi usado pela primeira vez em 17 de novembro daquele ano. É por isso que a União das Igrejas Evangélicas Congregacionais do Brasil, a UISCB, celebra o 17 de novembro, meninos do grupo de louvor, como Dia de Salmos e Hinos. Porque o 17 de novembro daquele ano, 1861, o hinário foi utilizado pela primeira vez. Aquela primeira edição contou com 50 títulos, eram 18 salmos e 32 hinos. Dos hinos, 16 foram preparados por Sara, sendo 3 traduções e 13 composições próprias. Ela, nos anos seguintes, acrescentou
um apêndice de mais 6 hinos novos. Isto foi a primeira edição de Salmos e Hinos. Salmos e Hinos é o primeiro inário a ser usado permanentemente em português e o primeiro inário no Brasil em português. Ele serviu a todas as demais denominações. Os inários das demais denominações foram desenvolvidos com base nos salmos e hinos. A segunda edição, de 1865, contou com 83 títulos, sendo 25 salmos e 58 hinos. Sara adicionou 36 hinos, sendo 32 de sua autoria e 4 traduções. A terceira edição brasileira foi lançada em 1868, com 100 títulos, 25 salmos e 75 hinos. Neste, Sara acrescentou somente 3 hinos, porque ela se dedicou totalmente à publicação do inário Músicas Sacras, que foi o primeiro inário com música. Esse inário tinha 76 melodias. Veja que o inário de música tem 66 melodias e só há 100 letras, quer dizer, há 100 letras, mais de 20 letras a mais. Isto porque as músicas estavam a serviço de várias letras. Era possível fazer adaptações. A quarta edição brasileira foi feita em 1873, com 130 hinos, sendo 25 salmos e 105 hinos, e Sara acrescentou ao inário 39 hinos, sendo 8 traduções e 31 escritos. Veja, a última edição do inário de Sara brasileiro foi em 1873. 3 anos depois, eles retornaram definitivamente à Escócia. Na Escócia, ela continuou trabalhando e publicando novas edições de salmos e hinos. Ela publicou, na Escócia, 4 edições. A última dessas edições saiu em 1889, um ano depois da morte de Calley, e também feito em memória a Calley, com 230 hinos, sendo 25 salmos e 205 hinos. Calley, Dona Sara, segundo o doutor Douglas Nassif, era, digamos, utilitarista. Ela fazia hinos para certas ocasiões. Ela compreendia a necessidade da igreja. Está faltando hinos sobre tais e tais temas. E então ela trabalhava no sentido de suprir essas lacunas. Quando o Brasil estava naquele processo de dar um golpe no imperador, a República nasceu de um golpe, né? Dona Sara já estava na Escócia e ela fez um hino de intercessão pela pátria, porque ela sempre se comunicava com os irmãos do Brasil e sabia das dificuldades que o Brasil estava passando naquela época. Em síntese, meus irmãos, o doutor Douglas Nassif acredita na existência de salmos e hinos. Pastor Edcleito, você presta atenção nisso na sua pesquisa? O Douglas Nassif acredita na existência do que ele chamou de salmos e hinos primitivo, que foi editado em Londres em 1855, antes de Calley e Sara chegarem ao Brasil. Ele acredita nisso porque Calley já tinha composto hinos na Ilha da Madeira, e onde quer que madeirenses estiveram, um povo cantante, certamente havia necessidade de algum auxílio para o culto. Então, quando Calley e Sara chegam ao Brasil, provavelmente eles já trazem aquilo que Nassif chamou de salmos e hinos primitivo. E foi a partir destes salmos e hinos primitivo que a Dona Sara se tornou, e agora a partir de 1861, a primeira edição dos Salmos e Hinos brasileiro, a sua
compiladora, a sua responsável e a sua maior compositora também. Como o objetivo da dona Sara era evangelizar, e evangelizar a todos. E evangelizar a todos significa evangelizar aqueles de classe social mais alta e também as pessoas. Evangelizar o baixo clero também. Então ela se preocupava em escrever sempre hinos fáceis, que todos pudessem aprender facilmente e cantar com facilidade. Ela possuía, digamos, uma visão clara de que um hino era um sermão cantado. Um hino tem que ser um sermão cantado. Para ela, a música era serva das palavras. A música não tinha prioridade. E olha uma nota interessante. Sara e Calley nunca compuseram música. Eles aproveitavam as músicas clássicas no primeiro momento, e aí nós temos Beethoven e etc. E posteriormente eles aproveitaram também as músicas mais contemporâneas que estavam sendo cantadas nas reuniões de avivamento naquele século XIX. E aproveitando essas melodias, ora eles faziam traduções e ora faziam composições próprias. Nada tendo que ver com a letra original, até porque algumas músicas, algumas melodias vinham do folclore. Então, a visão de Sara era clara no sentido de que um hino é um sermão cantado. Tem que ser. E a música é serva das palavras. A música pode ser modificada. Uma poesia pode ser cantada com duas melodias. O que não pode ser mudado é a doutrina. A doutrina é fixa. E a doutrina não pode ser alterada sob qualquer pretexto. Eu cheguei em uma das nossas igrejas e aí falei mal de um hino que foi cantado. Nunca mais fui convidado para essa igreja. Mas eu acho que é coincidência. Eu acho. Nós não precisamos ser advogados de música alguma. Nós precisamos ser preocupados em saber se o que nós cantamos está de acordo com a palavra de Deus. A letra a gente muda. E o cantor ainda precisa dizer obrigado. O compositor ainda dizer obrigado, muito obrigado, porque vocês melhoraram a letra. A letra a gente muda, a gente corta, a gente adapta. O que a gente não pode fazer de modo algum? Cantar aquilo que não, no mínimo, que não se tem certeza que está se cantando uma doutrina da Escritura. Quero saber se vocês estão me acompanhando. Eu já estou terminando. Aqui nós chegamos em 11 de julho de 1871. Uma data importante para nós e para hoje. Porque em 11 de julho de 1871, a dona Sara realizou, organizou e liderou a primeira reunião da Sociedade de Senhoras da Igreja Evangélica Fluminense. Ela sempre quis fazer, ou passou algum tempo nutrindo esse desejo, mas encontrava um entrave social, é que as mulheres não saíam às ruas sozinhas. Ela encontrou mais 3 alemãs que não concordavam com esse tipo de restrição e marcou a reunião. A reunião aconteceu no dia 11 de julho de 1871 e, para surpresa dela, participaram 11 mulheres. Na ocasião, ela fez um estudo sobre o caráter de Eva
o caráter de Eva. A mãe da raça humana. Foi a partir dali que nós tivemos o desenvolvimento daquilo que hoje são as nossas uniões auxiliadoras femininas. Sara faleceu em agosto de 1907, com 82 anos. E hoje, 1907, nós estamos agora, no próximo mês, celebrando exatos, me ajudem por favor, 115 anos? É isso mesmo? 115 anos, no próximo mês de agosto, do falecimento da dona Sara, a respeito de que nós podemos colher algumas lições importantes. Preste atenção nisso, por favor, e eu vou concluir. Primeiro, Sara Kalley permanece como uma inspiração. Isso porque ela nos lembra que a providência de Deus tudo faz conosco para que nós cumpramos a vocação a que fomos soberanamente designados. O lugar onde nós nascemos, de quem fomos filhos ou somos, o tipo de formação que tivemos, todo o conjunto de oportunidades, tudo está a serviço do glorioso Deus. A moça, filha de família rica, recebendo a melhor educação, se tornando fluente em mais de um idioma. Aquela criança lá estava sendo preparada para ser enviada ao Brasil. E lançar uma obra definitiva. Algumas pessoas comparam assim, hoje nós somos, só no ambiente da UIACB, mais de 500 igrejas, eu acho. E algumas pessoas acham isso pouco, eu não acho. Vocês imaginem, se daqui a 150 anos, 500 igrejas tiverem nascido da igreja de Caruaru. Isso é pouco? Não é. Porque o trabalho dos Kalley não foi um trabalho de investimento denominacional. Denominações organizadas de nações enviando vários obreiros para várias partes do Brasil. Foi um casal que se sentiu com a responsabilidade de trazer o evangelho para os brasileiros. Foi assim que nós nascemos. Mas preste atenção nisso. Tudo o que nós somos, o contexto em que nascemos, o modo como vivemos, as oportunidades que tivemos e temos, tudo isso tem a ver com aquilo que Deus nos chamou a fazer, para a glória do seu nome. Segundo, Sara nos recorda que Deus é suficientemente poderoso para retirar pessoas de todas as camadas sociais e prepará-las para o seu serviço. Aqueles que não contemplam com clareza o poder e a graça de Deus sempre encontram motivos para menoscabar os movimentos da providência, gente. Se Deus retira das classes baixas um dedicado missionário, as pessoas descrentes dizem que ele encontrou um meio de vida mais fácil. Mas se o missionário vem de uma classe mais privilegiada, as pessoas dizem, mas também ser missionário assim é fácil. O que há em comum nesta avaliação naquela é o seguinte: presume-se que Deus não é suficientemente poderoso para fazer homens e mulheres que são devotados completamente a Ele, comprometidos com sua obra sem nenhum outro interesse. E quem pensa assim, eu advirto,
aprendeu com Satanás. Foi Satanás que disse a Deus a respeito de Jó, mas também quem não seria íntegro, justo, reto e temente a Deus quando recebe tudo de Deus? O que está em jogo aqui é: Deus não é poderoso para fazer corações voluntários, Ele compra a fidelidade. Lamento. Quem insiste nessas coisas não conhece o poder de Deus para fazer um sem número de Saras e Cales que são inexplicáveis sob qualquer ponto de vista. Sara, como outros exemplos dentre milhares de santos valorosos, desmente essa lógica e anuncia que Deus pode fazer o que quer com o que lhe pertence. Inclusive trazer uma fidalga burguesa da Inglaterra para se misturar no Rio de Janeiro do século XIX. O Rio de Janeiro que não era tão lindo assim. Sara, por fim, alerta-nos que não haverá envolvimento missionário sem sacrifícios pessoais. Mas tem uma coisa: esses sacrifícios, quando nas mãos do Senhor, são frutíferos, são permanentes e seus resultados se projetam na eternidade. Aqui estamos nós, 151 anos após a primeira reunião para a formação da Sociedade de Senhoras da Igreja Evangélica Fluminense, ainda colhendo bênçãos de trabalhos de mulheres valiosas como Sara, que nós não podemos recompensar. A nossa vida é assim. A gente está sempre colhendo o que não plantou. Outros plantam e a gente colhe. E o nome disso é graça. O nome disso é graça. O pastor Ed Clayton tem se tornado um admirador entusiasta dos salmos e hinos, um pesquisador também, e eu penso que a participação do nosso pastor no que diz respeito aos salmos e hinos deve ser requisitada pelo grupo de louvor, Luiz. Conhecer a história dos nossos hinos vai fazer muito bem aos irmãos. O Luiz tem se destacado como um compositor. Ele tem aquela facilidade de ouvir um estudo e transformar o estudo em música. Eu fiquei chocado com a última composição do irmão sobre Deuteronômio 6. Acho que a inspiração de Sara vai fazer muito bem ao meu irmão e ao grupo de louvor da igreja. Vamos ficar de pé. Senhor, nós te damos ações de graças por esta manhã que tu nos deste, para nela folgarmos em teu nome, alegrarmos-nos na tua presença, recordarmos os feitos de Deus na história e por meio de servos humildes. E por que feitos de Deus? Feitos permanentes, feitos abençoadores, feitos que se projetam na história, que chegam onde nós não esperávamos jamais, que alcançam lugares distantes, pessoas improváveis, regiões inóspitas.
A ti, Senhor, a honra e a glória pelas servas do Senhor, no trabalho congregacional, pelas servas do Senhor no trabalho desta igreja. Ações de graças a ti, pelas Saras, pelas Marlenes. Ações de graças a ti, Senhor, em nome de Jesus Cristo. Podes assentar. Diaconisa Joadete.